Oi, gente, gravando um vídeo aqui pra vocês, aproveitando que eu estou de repouso da minha cirurgia. E hoje eu nem lembro quantos dias, eu acho que é uns 5 já. Aproveitando o que eu tô fazendo pra passar o tempo. Tô assistindo muitas coisas, assistindo pregações, estudo bíblico, alguns filmes dentro desse assunto também. E livros são os meus parceiros, e aproveitando para pôr em dias as minhas aulas de naturopatia, porque para quem não sabe, né, algumas pessoas talvez chegaram agora, eu estudo para me tornar uma terapeuta naturalista. Eu faço 2 cursos nessa área sobre terapeuta naturalista. Estou com as minhas aulas super atrasadas e hoje eu tô aproveitando para pôr em dias. E, gente, isso é muito sério. A nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa mente, o nosso corpo, eles têm que estar em equilíbrio, eles têm que estar em comum acordo, vamos dizer assim. O nosso corpo depende do nosso cérebro. E para o nosso cérebro estar bem, também depende do nosso corpo. Como assim? O nosso sangue precisa estar limpo, para que o nosso cérebro funcione bem, para que ele não adoeça e para que ele cuide de todos os outros órgãos do nosso corpo. É tipo uma parceria, né? Um depende do outro, o outro depende do outro. Isso é muito importante. E como nós fazemos para o nosso sangue ficar puro? Vai depender da nossa alimentação. Eu não sei se você sabe, mas alguns alimentos, eles podem causar fermentação dentro do nosso estômago. E essa fermentação, ela vai oxidar dentro do intestino e vai causar acidez no nosso sangue. E o nosso sangue, ele precisa estar limpo, puro, para que todos os órgãos estejam bem e que nos traga saúde. Isso é muito importante. E hoje eu estou aqui numa aula falando sobre ansiedade, falando sobre anemia, vitaminas, o complexo B12, sobre alimentação, sobre ferro, né? O nosso sangue, ele é a vida, né? O sangue é a vida. Por isso que Deus determinou que nós não comêssemos sangue, né, dos animais, porque o sangue é a vida. Então, a nossa alimentação, ela é a base de tudo que é a base determinante da situação do nosso corpo, mente e corpo, né? Os dois estão interligados, porque o que nós comemos vai para o sangue, e o sangue tem que passar pelo cérebro. E o cérebro é quem comanda os outros órgãos. Então o nosso cérebro tem que estar bem, o sangue tem que estar bem para o cérebro ficar bem, para o nosso corpo também ficar bem. E é muito importante, né? Eu tô aqui numa aula que eu tô encantada. E eu quero dizer aqui que cada vez que eu estudo com essa pessoa maravilhosa, eu fico cada vez mais inspirada e encantada e amando mais essa área que eu escolhi para minha vida. Eu não sei se você já ouviu falar em médico missionário. O que são médico missionário, gente? Médico missionário é uma expressão, né, para falar sobre a medicina alternativa, que é a medicina que Deus nos deixou através da alimentação natural, saudável, né? Porque quando Deus criou o mundo, quando Deus iniciou a sua criação, que ele criou os primeiros habitantes, né, o primeiro homem, a primeira mulher, ele pôs esse homem em um jardim e disse que esse homem podia comer de todos os frutos, né, de todos os frutos e ervas, sementes que descem. Então, uma alimentação natural, do princípio, é alimentação natural, é uma alimentação frutífera, eu não sei se é assim que fala, não é uma alimentação original, aquela que Deus nos deixou. Aí disse, mas comer carne, Deus também deixou para comer carne. Sim, Deus permitiu depois do pecado, né, o homem se alimentar de carne, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Deus permitiu depois do pecado que o homem comesse carne. Não é pecado comer carne, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Já falei isso em outro vídeo. Eu também quero deixar bem claro aqui que ao longo do tempo a nossa alimentação, elas foram se transformando.
manipuladas pelas mãos do homem, né? Elas foram sendo modificadas. E aquela carne, minha avó bebia leite, morreu com 170 anos, descansou, né, com quase 200 anos, pode falar, né, gente? 100 anos, 100 e pouco, 80 e pouco, 90 e pouco. Sim, gente, mas nós temos que levar em consideração que aquela época da sua avó não é a mesma época que nós estamos vivendo. O contexto histórico que nós estamos vivendo hoje é outro. O cenário histórico que nós vivemos hoje é outro. Essa nossa geração é tudo manipulado. Se você entrar no supermercado, você vai ver muitos alimentos transgênicos, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já observaram. Vários alimentos que você vê no supermercado tem um Tzinho dentro de um triângulo. Aquilo significa transgênico, que é um alimento que não é mais original. Ele já foi passado ali por várias mudanças genéticas. É pela mão do homem, né? E tudo aquilo que o homem põe a mão é só para destruição. Infelizmente, a verdade é essa. Então, o consumo de carne para os dias atuais é um consumo perigoso para a nossa saúde. É muito perigoso. Por quê? Porque é tudo modificado. As vacinas, o boi de hoje não é mais o mesmo. Você pode ter certeza disso. Até as frutas não são mais as mesmas. É por isso que Deus nos adverte que nós plantamos o nosso próprio alimento. Nós possamos cuidar melhor do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Por questão de saúde e como que o Espírito Santo, né, vai habitar num templo doente. Eu tô super encantada com a aula de hoje, né? Eu vou tentar ler um pouquinho aqui para vocês. Nós somos esses seres sociais. Nós devemos evitar tudo que é estimulante. Café, refrigerante, chocolate. Para quem não sabe, eu sofro de ansiedade generalizada. E eu sofro de ansiedade generalizada. Infelizmente fui diagnosticada, né, com outras coisas que não vou mencionar aqui. Mas alguns alimentos, eles estimulam as ansiedades do nosso corpo. Então nós devemos evitar certos alimentos estimulantes, como café, chá preto, chá mate, até a pimenta. A pimenta é um estimulante. E entre outros, né? É como eu sempre falo, nós devemos, é um dever do cristão, de todo mundo, é um dever de todos nós, sabermos o que estamos comendo. Por exemplo, você sabe quais as vitaminas e as propriedades benéficas do café? Você sabe? Não, pois deveria. Muitas pessoas tomam o famoso cafezinho brasileiro, talvez de minuto em minuto, aí vai lá e toma uma garrafa por dia, né? Cafezinho bom, cafezinho quentinho, pretinho. E, né, não tô criticando, gente, me entenda, por favor. E não tem noção do malefício que estão trazendo para si próprio. Aquilo ali a longo prazo ou a curto prazo, não sei, vai depender do corpo de cada um, vai sim trazer os seus malefícios. E eles não vêm como nós imaginamos, né? E não é só o café, gente. Vários outros alimentação também. Até fiz um vídeo falando sobre a alimentação de Daniel, né? Que Daniel pediu que comesse só legumes e água. Esse foi o regime alimentar do profeta Daniel, por 10 dias. A Bíblia, ela nos dá várias orientações sobre o regime alimentar do povo santo, do povo de Deus. Esse vídeo, gente, aqui no meu canal eu vou trazer mais, falando exclusivamente, principalmente para nós, cristãos adventistas, que nos preocupamos, sim, com o nosso regime alimentar. Eu quero ler isso aqui para vocês porque eu acho de tremenda importância. Eu vou olhar aqui para o computador, mas prestem bem atenção no que eu vou ler. Nenhuma doença é somente física ou somente mental. Pessoas que não conseguem expressar raiva, elas tendem a desenvolver asma. Não quer dizer que é uma regra, tá, gente? Elas tendem, tá? Pessoas que não conseguem expressar tristeza, elas tendem a desenvolver hipertensão. Pessoas que não conseguem expressar sentimentos, prisão de ventre. Perfeccionistas estressados, sabe aquelas pessoas perfeccionistas? Enxaqueca.
reprimir emoções por anos, câncer, possuem dificuldades de chorar, lesões dermatológicas. Sabe aquelas pessoas que desenvolvem dermatite? Aquela alergia, dermatite. Tem alguns tipos de dermatite, né? Que a pele fica toda assim, cheia de... tipo umas feridas que coça, que a pele põe pra fora aquelas emoções, né? É uma doença emocional. Pessoas explosivas, infarto ou AVC. Pessoas que assumem responsabilidades exageradas, fibromialgia. Eu tô com uma tosse aqui me atrapalhando. Um pigarro na garganta. Vocês observaram que determinado comportamento emocional de uma pessoa, ela também pode sentir no seu físico? Aqueles tipos de pessoas, aqueles comportamentos também podem expressar esses vários tipos de doença que eu citei aqui. Gente, isso é cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Desculpa o barulho das crianças por ali. Desculpa aí o barulho das crianças ali atrás. A importância de cuidarmos do nosso psicológico, do nosso emocional e também do nosso físico. Como eu falei, nenhuma doença é somente física ou somente mental. Elas estão interligadas ali. O nosso físico e o nosso emocional. As nossas emoções falam muito sobre nós. E você? Que tipo de emoção te prende a algo? E em breve eu me tornarei uma terapeuta naturalista. Eu vou encerrar esse vídeo, gente, porque a tosse, essa coceira na garganta, não me deixa continuar. Tá me atrapalhando muito. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui com uma mensagem bíblica que Jesus disse assim: sejam revestidos pelo poder da vossa mente. Então que Jesus nos ajude a nos determinar a cuidar melhor do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Isso que eu tô falando não é para que a gente ficar com uma neura na cabeça, tá bom? Tudo é pelo poder do Espírito Santo. Eu vou encerrar esse vídeo e até o próximo vídeo. Maranata.